Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões cobradas para agente comunitário de saúde. Vamos lá. Em uma empresa, a razão entre mulheres e homens nessa ordem é de 3:1. Se há na empresa 75 mulheres, então o número de homens é igual a... Então aqui bem tranquilo, ó. A empresa diz que tem uma razão aqui entre mulheres e homens nessa ordem. Então nós temos aqui, ó, mulheres e temos homens. E diz que é de 3:1, ou seja, nós temos para cada 3 mulheres, um homem. Se há na empresa 75 mulheres, então a gente vai substituir aqui o M, ó, né? Vamos montar para cá e vamos substituir o M por 75. E a gente quer saber a quantidade de homens. E aqui diz que é 3:1, né? Nessa razão aqui, ó, 3:1. Tá aqui o 3:1 que a questão disse, tá aqui, certo? Ó. Então, vamos lá. Aqui a gente pode montar uma regrinha de 3, ó. A gente pode fazer uma regrinha de 3. Então, vai ficar o quê, ó? 3 vezes H é igual a 75 vezes 1, que é 75. Então, H é igual a 75 dividido por 3. H é igual a 25. Então, a questão quer saber o número de homens, né? O número de homens é H, gabarito, item D, 25. Vamos para mais uma questão. Um trem desloca-se a uma velocidade média de 300 km por hora e faz determinado percurso em 2 horas. Em quanto tempo o trem faria o mesmo percurso se a velocidade fosse de 400 km por hora? Então, vejamos, né? Nós temos a velocidade média de 300 km por hora e esse percurso é feito em 2 horas. Se aumentar para 400 km por hora, em quantas horas esse percurso vai ser realizado, né? Então, veja, nós tínhamos de 300 para 400, então aumentou a minha velocidade, né? Eu fui mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que a hora vai aumentar ou vai diminuir? A hora vai diminuir, porque eu vou mais rápido, então eu vou chegar em menos tempo. Então, nós temos aqui que é inversamente proporcional. Um vai aumentar e o outro vai diminuir. Então, você não vai fazer regra de 3 cruzada não, tá? A gente vai calcular diretamente aqui, ó, do 400x e o 300 vezes 2, tá? Porque elas são inversamente proporcionais. Então, fazendo aqui a continha, ó, 400 vezes x vai dar 400x, que vai dar igual, ó, 300 vezes 2, 600. Então, não é isso aqui, tá? Ó, você vai observar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como aqui é inversamente, ó, um tá positivo e o outro tá negativo, então isso é inversamente proporcional. Você calcula direto, não faz o x da regra de 3. Então, continuando aqui, ó, x é igual a 600 sobre 400. A gente pode aqui cancelar o zero e vai só dividir, ó, 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1 é 4. Para 6, 2. 2 dividido por 4 não dá. A gente acrescenta aqui a vírgula e o zero. 20 dividido por 4 dá 5. Então, o nosso gabarito é o item D, 1,5. Aqui a gente poderia também eliminar, ó, observe que se em 2 horas, né, aqui a hora vai diminuir, então a gente já poderia cancelar aqui o item A e o item B, né? Porque aqui tá mais de 2, ó, 2,7, 2,5. Como a gente já sabe que aqui a hora seria inferior, né? Seria menor, então poderia ser o item C ou D, beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Uma chapa padrão de MDF para a fabricação de móveis tem medida de 1,8 metros por 2,7 metros e a cada parte retirada consome-se uma determinada área. Considerando-se uma mesa com tampo retangular de 1,2 metros por 0,6 metros e duas laterais iguais também retangulares de 0,7 metros por 0,6 metros, a área que restou da chapa após a fabricação total dessa mesa foi de... Então, vamos aqui. Nós temos uma chapa, né, de MDF que tem as medidas 1,8 por 2,7. Então, tá aqui a chapa e ela mede 1,8 por 2,7. Então, a gente tem que calcular aqui a área dessa chapa, né? Então, a área se dá pela formulazinha, a área é igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser o quê? 1,8 vezes 2,7. Nossa área vai ser o quê? 1,8
vezes 2,7. Multiplica primeiro e coloca as vírgulas no final para você não se perder na conta, tá? 8 vezes 7, 56, vai 5. 7 vezes 1 é 7, mais 5, 12. 8 vezes 2, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, somando aqui, ó, 6. 6 mais 2, 8. 3 mais 1, 4. Então, nós temos aqui a vírgula, uma casa, né? Duas casas. Então, aqui, ó, 4,86 é a nossa área da chapa, beleza? Continuando aqui, ó. Considerando uma mesa com tampo, né? Aqui é o tampo da mesa, de 1,2 por 0,6. Então, nós temos aqui o tampo da mesa retangular, que é 1,2 por 0,6. Então, a gente vai calcular a área também dessa figura, né? A área aqui vai ser, ó, 1,2 vezes 0,6. Então, vamos aqui, 1,2 vezes 0,6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Aqui dá 0 e aqui dá 0. Então, somando tudo aqui, ó, nós temos duas casas decimais, 1, 2. Então, a nossa área aqui é 0,72. Diz o quê? E duas laterais iguais, também retangulares, de 0,7 metros por 0,6. Então, aqui são duas. Deixa eu apagar aqui, para a gente continuar. Então, nós temos aqui duas peças, né, que medem 0,7 e 0,6. De novo, a gente vai calcular a área aqui, base vezes altura. Então, vai ficar 0,7 vezes 0,6. 7 vezes 6, 42. Vai 4. Aqui dá 0, mais 4. Aqui é 0 e aqui é 0, né, ó. Então, vamos somar. Nós temos aqui duas casas decimais, ó. 1, 2, 0,42. Então, aqui 0,7 vezes 0,6 vai dar o quê? 0,42. Mas observe que são duas, tá? Então, multiplicando 0,42 por 2, vai dar o quê? 0,84. Então, nós encontramos aqui os valores, né, da tampa, da chapa e aqui dessas duas peças. Então, o que é a questão que é, ó? A área que restou da chapa após a fabricação total dessa mesa foi de... Então, a gente vai somar esses dois valores, ó. Deixa eu apagar aqui a lateral para ter espaço para a gente calcular. A gente vai somar aqui as peças da mesa, 0,72 mais 0,84, que são essas duas peças aqui, ó. A primeira peça e a segunda peça, tá? Então, aqui, ó, 6, 7 mais 8, 15, vai 1. 1 mais 0 é 1. Então, as peças da mesa deram 1,56 e a nossa chapa completa é 4,86. Então, a gente vai subtrair, ó. 4,86 menos 1,56, né? A área aqui da chapa com a área das peças que foram fabricadas. Então, vai dar o que, ó? 6 menos 6 é 0. 8 menos 5, 3. 4 menos 1, 3. Então, 3,30 metros quadrados. Então, beleza, pessoal? Aqui, ó, recapitulando. A gente calculou a área da chapa. Depois, a gente calculou a área da mesa com tampo. E depois, a gente calculou a área das duas laterais. Quando a gente encontrou esses resultados, o que foi que aconteceu? A gente somou esses dois valores aqui que foram encontrados, né? Para descobrir o tamanho do que foi usado na mesa e subtraiu do tamanho da chapa. Então, esse valor da chapa menos o que a gente encontrou da mesa foi o que restou, né? Então, restou aqui, ó, 3,3 metros quadrados para utilizar aí para outra coisa. Vamos para mais uma questão, ó. Ricardo corrigiu 50% das questões da prova de João e ele acertou 50% das questões corrigidas, ou seja, 7 questões. Com base nessa informação, é correto concluir que o número de questões da prova é igual a 10, 14, 20 ou 28. Então, vamos aqui, ó, raciocínio lógico, ó.
O Ricardo corrigiu 50% das questões da prova de João, ou seja, ele corrigiu a metade da prova, 50%. Desses 50% aí, ó, e ele acertou 50% das questões corrigidas. Não foi 50% da prova toda não, tá? Foi 50% apenas das questões corrigidas, ou seja, 7 questões. Então, 7 questões é igual a 50%. Se a metade é 50, você vai concordar comigo que o total é 14, tá? Então, 14 corresponde a 100%. E aí, cuidado para não marcar o item B, porque esse não é o gabarito. Ele está perguntando aqui, ó, é correto concluir que é o número de questões da prova, questão total da prova. Esses 14 aqui é apenas o total de questões corrigidas. Então, se ele disse aqui, ó, que o Ricardo corrigiu 50%, então aqui esse 14 corresponde a 50% do total da prova. Então, é só a gente multiplicar por 2, né? Ó, 14 vezes 2 vai dar 28, porque 14 questões aqui são as corrigidas e os outros 14 são das não corrigidas. Então, o nosso gabarito é o item D. Vamos para a próxima questão. Um terreno retangular de área 150 metros quadrados possui um dos lados medindo 10 metros. Nessa situação, qual é o perímetro do referido terreno? Então, aqui, ó, nós temos um terreno retangular, uma área de 150 metros quadrados. E ele possui um dos lados medindo 10 metros. Então, nós temos aqui, ó, 10 metros. Nessa situação, qual é o perímetro do referido terreno? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, né? De todos os lados. Quanto é que vai dar os 4 lados? Então, vamos aqui, ó. Aqui ele diz que a área é 150 metros quadrados. A área é igual a base vezes a altura. Então, nós temos que a área é 150, a base a gente não sabe quanto é, e a altura é 10. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? 150 é igual a 10B, que vai dar igual B, 150 sobre 10, cancela o 0 com o 0, e vai dar 15. Então, nós temos aqui que a base vale 15. E agora ficou tranquilo para a gente encontrar o perímetro. Ó. Se aqui é 10, aqui também é 10. Se aqui é 15, aqui também é 15. Então, é só a gente somar, ó, 15 mais 10 mais 15 mais 10. Somando isso aqui, ó, 5 mais 5, 10 vai 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o perímetro corresponde a 50 metros, gabarito letra C. Vamos para mais uma questão. Essa agora é de sequência numérica. Então, vamos lá, ó. Considere a seguinte sequência numérica: 5, 15, 45, 135 e 405. Mantendo-se a mesma regra de proporção, qual será o próximo número da sequência? 450, 465, 530, 675 ou 1215? Em questões de sequência lógica, de sequência numérica, a gente sempre testa as operações básicas, né? Primeiro é adição, subtração, multiplicação, divisão, depois a gente tenta potência. Então, qual foi a regra aqui utilizada para esse cálculo, né? Para essa sequência numérica? Observe que de 5 para 15, nós temos aqui uma multiplicação por 3, ó. Esse é o nosso padrão. 5 vezes 3, 15. Encontrado o próximo termo, 15 vezes 3, 45, ó. Então, sempre multiplicando o resultado encontrado por 3. 45 vezes 3, 135. 135 vezes 3, 405. E o próximo termo, que é o que a gente está procurando, vai ser, ó, 405 vezes 3. 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 0 é 0 mais 1, 3, 1, aliás. 4 vezes 3, 12. Então, nosso resultado, 1215, o gabarito é o item E. Vamos aqui para mais uma questão. Um estudante obteve as seguintes notas: 8 na avaliação número 1, 8 na avaliação número 2, 7 na avaliação número 3 e 10 na avaliação número 4. Considerando que as avaliações número 1 e 4 possuem peso 1,
ao passo que as demais têm peso 2. Qual é a média aritmética ponderada obtida pelo aluno? Então, observe que aqui não está pedindo a média simples, está pedindo a média aritmética ponderada. E como é que a gente calcula a média ponderada? Vamos aqui à resolução. Na média aritmética ponderada, você vai multiplicar a nota, né, da avaliação pelo peso e no final a gente vai fazer uma divisão. Então, vamos aqui montar a questão. Ó. Aqui nós temos as notas e temos o peso. Então, observe aqui, ó, na primeira tirou um 8, na segunda também, na terceira um 7 e na quarta tirou 10. E aqui diz o que, ó? As avaliações número 1 e 4 possuem peso 1. Então, aqui possui peso 1 na primeira e na quarta peso 1. Ao passo que as demais têm peso 2. Então, aqui nós temos peso 2 e aqui peso 2. E agora, a gente vai fazer o que, ó? Multiplicar esses valores. A gente vai multiplicar. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2, 16. 7 vezes 2, 14. E 10 vezes 1, 10. Agora, a gente vai somar o peso e o resultado que a gente encontrou, ó. Somando aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, a gente encontrou o valor do peso, que é 6. E somando aqui, ó, 10, 20, 30, 48. Então, somando tudo aqui, ó, somando esses 4 valores, a gente encontrou 48. Então, agora a gente vai dividir esse valor, 48, dividido pelo peso, que é 6, ó. Então, 48 dividido por 6 dá 8. Então, a nossa média aritmética ponderada é o item E. A média aí é 8. Beleza, pessoal? E se esse vídeo te ajudou, já se inscreva aí no canal para não perder a resolução das próximas questões. Um grande abraço!